E aí a gente começou a rediscutir o quanto que o que era predominante no anarquismo brasileiro, isso acontecia muito no anarquismo argentino também, não era isso sim, vamos dizer assim, desviante do que era a tradição anarquista antiga. Então o caráter classista do anarquismo tinha se perdido em muito, né? O anarquismo aqui no Brasil estava sendo visto predominantemente como estilo de vida, como uma questão comportamental, como uma questão individual de eu ser anarquista, pelo meu jeito de vestir, pelas roupas, hábitos alimentares, sexuais, seja lá o que fosse, entendeu? Então, teve esse choque de realidade, né, entre o que era majoritariamente o anarquismo brasileiro e uruguaio, que nos levou a estudar um pouco da história do anarquismo, né, e voltar lá para o século XIX, para alguns referenciais que estavam enfraquecidos ou subestimados por aqui. Diga, Denis. Não, você ia comentar que acho que você acabou entrando um pouco no pedido aqui do Leonardo, de falar um pouco sobre Max Stirner e correntes individualistas que se dizem anarquistas, mas destoam tanto que nem dá para considerar. Acho não que vale a pena matar já caminha um pouco aqui, né? O primeiro capítulo aqui na introdução é o anarquismo maio de 68, uma ortodoxia informal, né, no seu livro. Acho que é mais ou menos por aí, né? Explica o motivo mais ou menos do... Sim. Uma das conclusões é que não só eu, como muita gente que passou a estudar a história do anarquismo nesse período, é que a ideia de anarquismo que chegou nos anos 90 e 2000, que chegou para a minha geração, quando jovem, por exemplo, tinha muito mais a ver com o anarquismo que a gente chamou de mais de 68, ou pós-mais de 68, dessa coisa mais cultural e comportamental, individualista, do que com o anarquismo que fundou os primeiros sindicatos desse país, que fez a primeira grande greve geral nesse país, e na América Latina toda, né? Não só no Brasil, do anarquismo que era operário, que era de peão, de trabalhador, de imigrantes, de ex-escravos, da população negra, que foi empregada também nos grandes centros urbanos e nas fábricas, né? Então, houve uma ruptura histórica entre o que foi a primeira geração anarquista na América Latina, tudo, e o que passou a ser a partir dos anos 60, 70, e chegou nos 90. Esse sujeito aqui, chamado Max Stirner, que o Glaucio pergunta, o Leonardo acho que perguntou também, né? O Max Stirner, é isso, Glaucio, falou, ele foi meio empurrado para o anarquismo, né? O Max Stirner é um filósofo lá do século XIX. O livro do Marx, Ideologia Alemã, né, que é contra 3 filósofos alemães, um deles é o Max Stirner. O Max Stirner é um individualista, né, um individualista meio, tipo, se assemelha um pouco ao Nietzsche, né, por aí. O Max Stirner nunca nunca se disse anarquista, até porque nem existia o termo em voga naquele momento, né? Nunca se disse, ninguém na época dele disse que ele era anarquista, né? E aí, décadas e décadas depois, as pessoas elegem para si um tipo de anarquismo comportamental e passam a abrir o passado com uma caixinha de relíquias ali que você encontra alguém para legitimar o que você já é, né? É curioso, porque é tão subversivo, mas tem uma necessidade de um santo, de um padrinho ali no passado para dar legitimidade histórica, né? Do ponto de vista do historiador, cara, tipo, em termos de método historiográfico, de pesquisa, não dá para levar a sério, né? Porque se tem uma coisa que é um pecado, uma das coisas mais toscas que um historiador pode fazer é pegar sentimentos, aspirações e intenções do presente e querer atribuir isso lá para o passado, forçar a barra, né? E é isso que o Glaucio Gonzalez aqui falou, empurrar o Max Stirner para o anarquismo, né? Então tem gente que vai lá no passado e vai recrutar na marra ali, né, cara? Qualquer cara que falou em liberdade como um precursor do anarquismo, como um anarquista que nem sabe, ele mesmo não sabia o que era, mas ele era. Você aqui no presente está dizendo que ele era o que ele o que nem existia e o que ele mesmo disse que não era. Eu acho que isso é quase religioso, sabe? Isso é quase religioso, é pobre mesmo, né, intelectualmente, né? Mas não faz parte, né? Não faz parte, assim como várias coisas, anarcocapitalismo, outras forçações de barra aí que são simplesmente ridículas, né? Não tem nenhum respaldo histórico.
mas estamos falando ainda das bases conceituais aí, históricas do anarquismo, né? E assim, isso não é eu vendo, outra pessoa vendo, isso é o que é a história do anarquismo, né? Às vezes, quando a gente fala que o anarquismo não é isso, o anarquismo é aquilo, eu já tive em debates que a pessoa fala, então você está querendo definir o que é anarquismo? Eu falei, não preciso eu definir o que é anarquismo. Existe uma história do anarquismo, né? Não dá para você falar, eu quero um anarquismo para chamar de meu. Então, o anarquismo é o que eu quiser, vou anarquizar o anarquismo. Não, cara, sinto muito, não rola isso aí, sabe? E tem muita coisa que é chamada de anarquismo, que foi sendo chamada de anarquismo, né, ao longo do tempo, e que simplesmente não tem respaldo histórico nenhum, né? Nunca fez parte de nada disso, né? Então, é um pouco por aí.